Estamos live. Gustavo? Gustavo? Alô, já estamos lives? Podemos começar já? Parece que não, Júlia. Ele teve um problema ali. Falei que está sem som. Ele falou: Eita! Gustavo, me ouve?
Olá, boa noite a todos. Chegamos a mais uma roda de conversa do Clube do Choro de Pelotas, a 8ª roda de conversa. Eu sou a Júlia, flautista, estudante de flauta transversal, aluna do professor Raul, e hoje nós vamos ter o prazer de escutar e conversar com o professor flautista Raul Costa Dávila, da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. E, primeiramente, obrigada, Raul, por aceitar o convite, por estar aqui. E, bom, já vou te passando a palavra. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, né? E te perguntar em que fase se deu o seu primeiro contato com o choro pelotense, como isso ocorreu? Raul, não estamos te escutando, o microfone. Alô, ouvindo? Agora sim. Então tá. Boa noite para todos. Antes de mais nada, quero agradecer ao Clube do Choro, né? A minha participação aqui com vocês, nessa sessão de entrevistas, que já é a 8ª, né? E que legal que isso está ficando registrado para a memória do Clube do Choro de Pelotas, né? Então, espero poder contribuir um pouco, contando um pouco essas histórias que eu vivi aqui em Pelotas, né? E, embora não seja pelotense, já me sinto quase pelotense, né? Afinal, são 30 anos que eu estou aqui em Pelotas trabalhando, e onde tenho a minha família, meu filho é pelotense. Enfim, e nesses anos eu sempre procurei me dedicar a minhas atividades na universidade, no ensino da flauta, né? Com os alunos, desenvolvendo o curso, né? Que quando eu cheguei aqui o curso praticamente não existia. E também, paralelamente, trabalhando com a música popular e dialogando com os músicos, os chorões de Pelotas, né? Então, seja na condição de flautista, de músico, de cidadão, e na condição de professor também, que possibilitou algumas coisas muito legais, embora eu sempre procurei manter aproximado dos músicos, né, de uma maneira muito, muito humana, né, muito de mão dadas com ele, o tempo todo, né? E valorizando o trabalho da arte, né, em Pelotas, né, que é muito forte, né? Das culturas, de um modo geral, da cultura popular, não popular, fora e dentro da academia, ou dentro e fora, né? Então, isso aí é muito importante. E, naturalmente, aqui, muita coisa eu não vou conseguir lembrar, alguns nomes certamente vão passar, e quero dizer que realmente vai ser muito difícil, e nesse pouco tempo, mencionar tudo. Mas eu me organizei e vamos tentar, né, de uma maneira que a gente possa colaborar. Então, você me perguntou como é que se deu o meu processo com os Chorões de Pelotas, não é isso, Júlia? Isso. Então, bom, eu cheguei em Pelotas em 1990, né? E o meu primeiro contato aqui aconteceu com alguns, né, deles, o café que eu conheci na janela do instituto, ali do EBA, da escola ali eu estava estudando. Também conheci o Lima nessa época, conheci o Milton, eu estava almoçando lá perto da Curva da Morte, aí o Milton era taxista, e aí conheci ele casualmente, estava ali, ele estava tocando, não sei, e batemos um papo. Mas nos meus primeiros 4 anos de Pelotas, eu estava muito indeciso se ficaria aqui em Pelotas ou não. E então eu acabei, depois indo para São Paulo fazer um mestrado, voltei, e quando voltei, aí sim, eu já decidido a ficar, e foi muito legal, porque naquele ano de 97, estava acontecendo o centenário do nascimento de Pixinguinha, e o que eu fiz? Eu organizei um espetáculo com apoio do Centro de Artes da Universidade, da Pró-Reitoria de Extensão e dos chorões locais, para celebrar esse centenário do Pixinguinha. E ficou com o título Pixinguinha, o Centenário da Eternidade. Então, a data seria 23 de abril, mas infelizmente não teve jeito de acontecer em 23 de abril. E
Aí realizamos isso em outubro, uma data que foi possível. Aí eu organizei, convidei os chorões todos, os grupos de choros, planejamos tudo, fizemos uma divulgação muito legal, né? A Bia, do Centro de Artes, trabalhava no núcleo de extensão de divulgação da universidade, colocou no jornal, e então foi um espetáculo muito legal. Aí, Olha aí. legal, Gustavo, obrigado. Então, esse espetáculo foi marcante, porque ele abraçou os chorões, teve o apoio dos músicos da cidade. Então, foi uma festa muito bonita, esse centenário, que aconteceu no Teatro 7 de Abril, lotou. Conseguimos deixar o palco com as mesinhas, com luz, como se fosse um ambiente de bar. Esse rosto do Pixinguinha foi feito um painel gigante e colocado no fundo. E o professor Adê, né, Luiz Adê, foi o mestre de cerimônias, então tem toda a narração. Então foi muito bonito, porque pesquisamos a vida de Pixinguinha e fomos fazendo uma apresentação. Eu comecei tocando, naquele tempo, flauta solo, né, na frente, e naquele momento bem intimista, né, e logo depois foi, e tivemos grupos como os Perdidos e Achados, né, o regional Choro Livre, o Voo Noturno, e além dos regionais, tivemos a participação também de músicos, como o violonista Cleiton Vetromila, um pelotense que na época era professor no conservatório aqui na universidade, hoje ele está na Unirio. Também o Maurício Marques, que na ocasião ele era nosso aluno aqui no curso de bacharelado, né? A Viviane Pascoal, que foi minha aluna, veio de Caxias. A Sabrina Waltzer, também cantora aqui do curso, era aluna. A Tereza Ferlauto, né? Então foi um momento muito bacana, né? Está ali o nome dos grupos com a participação, então foi um programa muito legal, de possibilidade de aproximação, né? Tivemos também a presença do Eduardo Varela, que é médico, pianista, com Sérgio Martins. Então foi um programa muito lindo, e a casa estava lotada, né? O público pelotense sempre prestigiando, muito afetuoso e caloroso, receptivo. E esse evento, além de integrar os músicos e a comunidade de chorões como um todo, né, estudantes, professores também, comunidade em geral, ele me possibilitou uma grande aproximação com os chorões de Pelotas, né? Isso foi muito lindo, porque o pessoal me considerou bastante, foi uma coisa bonita, né? E eu considerando eles também, valorizando o trabalho de todo mundo. Então, isso deu o ponto de partida, digamos assim, nessa conexão que depois, mais tarde, foi caminhando, né? O Avendano já vim conhecer mais tarde, mas isso aí foi um processo muito bonito de que se deu esse entrosamento, né, com os músicos. Está respondida aí, Júlia? Respondidíssimo. Tá, e sabendo dessa sua amizade que você depois teve com o Avendano, uma grande amizade, que vocês trocaram melodias, meu amigo Avendano, era só o que faltava, fez o meu amigo Avendano, e aí o Avendano fez Era Só o que Faltava. Como é que vocês se conheceram? Como é que aconteceu essa amizade? Pois é, o Avendano foi uma figura maravilhosa que a gente teve a possibilidade de se aproximar e conviver, né? Ele morava aqui pertinho da minha casa, eu moro na Tamandaré, ele morava na Conde de Porto Alegre, e nesse espetáculo do Pixinguinha, infelizmente o Avendano não pôde participar, mas logo em seguida eu comecei a frequentar, em função disso, eu já frequentava o Liberdade, que era na Neto, ali em frente ao Cura Palace, e não frequentava com tanta frequência, mas aí, a partir desse evento, eu comecei a frequentar mais o Liberdade, encontrava lá, levava flauta, ficava ouvindo o grupo tocar. Nessa época, além do Avendano e do Aloim, era o Nogueira, na percussão, o Zezinho do pandeiro, o Roberval, né? Então, era o Nogueira, acho que ainda estava, o Nogueira não, o Toinha estava vivo ainda. Então, mais tarde, depois da morte do Toinha, que o Roberval assumiu cantar e tocar o cavaquinho certo. Então, eu comecei a frequentar ali o Liberdade, que parecia mais um bolicho, né, que tinha pacote de ração na entrada, arame farpado, remédio para
para a lavoura, em modo geral, né? E lá dentro era o restaurante, bar e restaurante Liberdade, né? Mas na porta era ponto de ônibus para a colônia, né? E, claro, tinha que ter todo esse envolvimento ali natural. E no final de semana, aquilo tudo mudava e transformava. E aí lá o Lopes administrava magistralmente, né? Com o castilhano, que era o garçom que servia, e era muito divertido. E naquela época eu comecei a frequentar. E aí, em 99, 2000, até que um dia o Avendano me chamou para participar do grupo como membro, né? E eu fiquei naquele negócio, eu não estava acostumado a tocar na noite, mas eu resolvi experimentar. Falei, Avendano, eu vou experimentar e vamos ver o que vai dar. E a gente começou a conviver muito, eu ouvindo o choro dele e tocando, coisa e tal. E a gente ia e vinha de táxi para casa, junto, porque tinha um motorista chamado Evaristo, que nos levava. Ele pegava o Avendano, já era amigo antigo, e eu acabava indo também, porque era caminho. O Avendano saía da casa dele, passava aqui na Tamandaré, eu já ficava de prontidão, descia e ia embora. A gente ia conversando, pá. E chegava lá, ficava papeando, coisa e tal, tomava uma cerveja e ficava naquele ambiente ali. E assim eu fui conhecendo o Avendano e aquela turma maravilhosa da amizade que eles já tinham, e eu fui desfrutando daquilo. E uma bela noite, foi em setembro de 2001, eu lembro direitinho, foi no feriado de 7 de setembro, então foi de sexta para sábado. Aí uma noite maravilhosa, a gente ia para lá, voltava todo enfumaçado, fedendo a cigarro, a gordura de fritura, era aquela coisa horrorosa, né? A gente chegava em casa, a roupa ia direto para lavar, e você já ia para o banho, porque não tinha nem jeito de dormir. E aí eu cheguei, a gente veio junto de táxi, papai, eu desci, o Avendano seguiu, subi, tirei a roupa, fui tomar banho e comecei a cantarolar um tema. Aí terminei o banho rápido, gravei o tema rapidinho, e no dia seguinte eu escrevi e fui levar para o Avendano. Eu grafei, escrevi a partitura e levei para ele. Ele ficou surpreso, né, com aquilo, né? Ficou assim admirado, né? Me lembro lá ele me recebendo na sala dele lá. Pô, mas aí levei coisa e tal. E aí depois toquei, né? E fiquei tocando coisa e tal. E aí com o Ivanov eu estava trabalhando uma parceria com ele, né? A gente estava tocando valsas, modinhas, polcas, né? Tinha esse trabalho de parceria com o seu baço. E aí fiz a versão também com violão, com o Ivanov. E aí depois ele me deu o troco. Então foi tudo dessa convivência gostosa, né? Desfrutando da amizade dele, do Nogueira, que era muito divertido. Aliás, o Nogueira, a gente nasceu no mesmo dia. Ele é realmente 40 anos mais velho que eu. Ele nasceu em 14 de agosto de 1921. E eu nasci em 14 de agosto de 1961. Então a gente ficava ali divertindo, conversando, e o Roberval, com aquele vozeirão todo, o Zezinho do Pandeiro, né? Então era um convívio. E eu ficava ali, né, aprendendo com eles e naquele respeito mútuo, né? Eles tinham um respeito comigo e eu com eles também. Então, Claro. é isso aí. Seria legal se o Gustavo colocasse aí para ilustrar, para diminuir Meu um amigo pouco da Avendano, fala. Gustavo. Isso, Gustavo. Olha só.
Olha só, meu amigo Avendano de Raul Costa Dávila. Então, Para Avendano Júnior. olha só. Muito bonito o Então, choro, Raul, parabéns. muito obrigado, Júlia. Eu gosto muito desse choro. É um choro simples e ele tem uma poesia, essa coisa do Avendano mesmo, né? Esse carinho, essa afetuosidade, essa generosidade dele. Eu acho que foi essa coisa que eu senti na hora, né? Essa alegria, né? É um choro singelo, não tem nada demais. E o Ivanov fez uma harmonização muito linda aí, né? O Ivanov tocou lindo, é um parceiro amigo, a gente parceria junta, né? E, então, isso aí. E nessa época, aí, em função desse envolvimento aí, despertou em mim, naquela época, alguns outros choros, que saiu o Picolino, que eu fiz em homenagem ao meu filho, que estava na barriga da Lulute. Ela foi fazer o exame para ver o coraçãozinho, e eu fiquei na sala esperando, e aí a médica chamou, eu não quis entrar, porque esse negócio de ver, coisa me dá nervoso, coisa e tal, e a gente nem sabia o sexo ainda. E aí eu fiquei esperando. Aí a médica veio me buscar, não, você tem que vir aqui para ver direitinho. Eu falei assim, nossa, mas eu tenho... Não, não. Aí a médica fez questão, botou aquele negócio, aquele gel na barriga da Lulu, coisa e tal, e botou lá, e botou o coraçãozinho do Theo para bater, eu via. E a médica falou, olha, eu não posso afirmar, mas pela minha experiência que eu estou vendo aqui, parece que é um menino. Apontou lá, né, direitinho, e a gente saiu dali. Falei, nossa, que... Aí acabei escrevendo o Picolino, que começa, eu não vou colocar agora, mas ele começa com o coração do Theo batendo. Olha só. Aí depois entra o Piccolo tocando, né? E tem Aí gravação também disso, Raul? tem gravação disso Olha aí. só. Depois eu posso compartilhar. E aí veio uma noite no Tremembé, que eu fiz lá em São Paulo, uma noite que a gente foi lá no bairro do Tremembé com os amigos, foi uma noite muito gostosa. Aí tem o De Volta para Casa, aí eu estava voltando para Pelotas, de São Paulo para Pelotas, aliás, de Minas, parei em São Paulo, aí vim para cá, e tem o De Volta para Casa, e tem Na Casa do João, que saiu lá no Caderno do Choro, né, que eu fiz lá em Ubá, na minha cidade, na casa do João, que é meu cunhado, né? E tem a Consideração, que é uma valsa que eu fiz para o Halloween, né? Que eu tinha feito um choro para o Vendano, e claro, o Halloween adorava valsa, e dei ele em vida a valsa, só que tem que eu não pude tocar na época, não teve jeito. E tem a Serenidade também, que eu fiz para o meu pai, na época, também uma valsa bem de agradecimento a ele, que me ensinou a tocar flauta e etc e tal, né? Tudo Claro. que me passou. E aí eu acho que seria legal a gente, estou pensando aqui, né, no caderno de choros, que inclusive tem a capa com a foto do Adão, né, tocando, o nosso querido Adão, que faleceu agora recente e foi uma tristeza, né? Mas eu quero fazer uma homenagem a ele, mas antes de fazer essa homenagem ao Adão, que eu pensei aqui numa música com um grupo, né, eu quero colocar uma gravação na casa do João, porque é um machixe. Essa gravação, embora não esteja perfeita, ela tem alguns probleminhas técnicos, era uma gravação de ensaio lá na Secult, né? Mas ela tem um espírito que eu gosto muito, dessa coisa do machixe, da pegada, aquilo que eu sempre falo com você, Júlia, que eu acho que é o legal do choro, né? Não deixar ser aquela coisa tocada, primeira, segunda, terceira, né? Não, ele tem alguma coisa que me diz que é o balanço gostoso, né? O balanço, o envolvimento, aquela coisa que faz gingar o machixe mesmo, né? Claro. Só Então, quero dar um Gustavo, lembrete. Só, pois não? só quero dar um lembrete que o arranjo do meu amigo Avendano tá no caderno do Clube do Choro de Pelotas, assim como na casa do João, incluindo os baixos do Ivanov, que perguntaram no chat, então os baixos é do Ivanov, certo? Tá E lá. também está no caderno do clube. Bora lá, pode soltar, Gustavo.
Aí. Aê, muito bom, hein? Então, na casa do João tem essa coisa, eu não sei como é que o áudio chegou até os ouvintes aí, mas ele A gente tem está essa... escrevendo bem, os comentários são muito positivos. Que legal. Ele tem, ainda que seja uma gravação com imperfeições, a gente estava lá no ensaio e refizemos e ficou esse espírito aí, e eu acabei não colocando essa gravação para se ouvir direto, mas hoje eu resolvi fazer isso porque ela tem esse espírito, essa malandragem gostosa que eu acho que é fundamental no choro, né? Muitas vezes mais importante do que as notas, do que acertar tudo, né? Então, enfim. Mas, Júlia, na sequência aí, o que você gostaria de saber? Sobre o Bar Liberdade, Raul. Enfim, o Bar Liberdade tem uma história muito importante para o choro pelotense, assim como para a comunidade em geral de Pelotas. Inclusive, tem um comentário para quem está assistindo muito bonito do Bar Liberdade. Recomendo que vocês assistam. Fale mais sobre a importância do Bar Liberdade para o choro, para a consolidação
do choro pelotense, assim como para a comunidade, enfim, as pessoas iam dançar no Bar Liberdade, iam Uhum. se encontrar, iam conversar. Então, o Liberdade é um templo. Foi um templo no tempo, né? Então, foi um local de muita relevância para a história do choro em Pelotas. Até a Ana Paula Silveira Lima, uma amiga, na época ela era aluna do curso de antropologia da universidade, ela veio trabalhar comigo numa pesquisa, e ela escreve muito bem sobre o Liberdade. Avendano Júnior, a tradição do choro em Pelotas. Se alguém quiser, pode pesquisar isso, tem esse artigo publicado na rede aí, é só baixar. Porque ela vai em minúcias, como ela é antropóloga, ela vai toda a ambientação dos casais dançando, tudo pega aquilo, né? E aquilo era mágico, né? A Ana soube trazer muito bem, como antropóloga, aquele olhar, né? A gente era músico e via outras coisas, né? E nós devemos muito a uma personalidade, a uma ilustre personalidade que manteve aquela casa. Porque sem essa figura, talvez essa história seria outra, essa é a história do choro em Pelotas. Ou talvez nem existisse, né? Então, trata-se de um senhor fundamental, que foi o pilar daquela casa, junto com a esposa dele, Dona Vera, o seu Dilermando Lopes, que era mais conhecido como Lopes, né? Então, o Lopes, com muito sacrifício, inclusive tem umas entrevistas com ele, passou muito perrengue, como se diz assim, né? Na época que o bar foi aberto, eles fecharam o bar, por causa, acharam que era algazarra, tinha coisa de som, ele teve que reivindicar para se manter aberto. Depois, na época da Boate Kiss também, que teve aquele incêndio horroroso, né? O bar não pôde funcionar da maneira como era, porque estava... o Corpo de Bombeiro criou toda uma norma de segurança muito mais exigente, né? Enfim, outros capítulos também, mas o Lopes, ao longo desses 40 anos, ele conseguiu levar e manter. A ele aí, ó, o Lopes aí. O Lopes, a seu Dilermando, a figura, né? E ele era muito exigente, não podia... Uma vez eu fui entrar de sandália, nem era chinelo de dedo, sandália. Ele olhou feio para mim, só, não vem aqui, mas assim não. Não pode entrar. Ele me deixou tocar, não sei como é que eu fiquei lá, ele me deixou por consideração. Mas se entrasse lá de chinelo de dedo, nem pensar, chinelo de dedo, nem pensar. Aí eu voltei, depois eu mostrava o calçado para ele, eu estou aqui de calçado. Aí ele dava aquele sorriso. Ele moralizava lá, porque era um bar simples, ele é uma pessoa simples, mas era um ambiente maravilhoso, um ambiente familiar. Dona Vera ali, né, sempre muito atenta, e toda a família estava ali trabalhando. Então, foi um momento muito importante, e ao longo desses 40 anos ele conservou esse grupo tocando lá, imagina, né? Manteve, quem levou eles para lá foi o Nogueira, né? Então, o Nogueira levou o pessoal para tocar. Então, a gente deve muito a consideração ao Lopes, porque manter a casa assim não é fácil, né? Mantendo a cultura, o choro que se fez tradição, o choro passou a ser cult. Antes, o Liberdade era um bolicho, né? Frequentava ali quem gostava do choro, mas era um ambiente marginal, entende? Marginal no sentido, à margem, né? No sentido real da palavra. E depois, lá indo para... Ali na Neto mesmo, chegou-se, na época que eu toquei com eles, o Peninha, filho de dos pandeiristas antigos, chegou a fazer um documentário aos moldes do Buena Vista Social Club, aquele filme cubano, né? E esse documentário se perdeu. Foram várias noites feitas lá e gravadas, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Um ambiente maravilhoso, uma atmosfera, né? Mas, infelizmente, o material se perdeu numa mudança, até onde eu fiquei sabendo, e é lamentável. E mais tarde, aí que foram feitos esse outro documentário, né? O pessoal do Moziola, que conseguiu fazer esse documentário lá já na Neto, né? Inspirado nesse primeiro que foi feito, mas acabou não acontecendo, né?
Então, gente, o Liberdade é esse templo, né? Que o Lopes, com a esposa e a família, né, conseguiram manter, levando ali e fazendo acontecer com muita exigência, porque ele, de fato, o cara começava a beber cachaça ali, ele botava para fora, né? Porque ele não queria algazarra ali. O negócio era sério. E tornou-se um templo. E, como eu disse, pode baixar o artigo aí, a Vendano Júnior, a tradição do choro em Pelotas, é uma pesquisa que eu fiz com a Ana Paula, né? E que tem lá esse artigo e descreve muito bem a ambientação do Liberdade, né? Claro. Ficou esclarecido? Alguma dúvida? Não, ficou super claro, super claro. Então, pode falar. Pode falar, não, pode falar. Não, a ideia seria, nesse momento aqui, a gente prestar uma homenagem ao Adão Dias, né? Que claro, sim. Eu não estava sabendo que ele estava com câncer de próstata, e a situação foi complicando, e eu fiquei sabendo já que ele faleceu, dias depois já dele ter sido enterrado. Eu fiquei muito tocado, né? Manifestei nas redes sociais, muita gente não estava sabendo, e, enfim, é um amigo querido, né? Eu não convivi muito com ele, mas o pouco que eu convivi, ele era uma pessoa muito simples, um cara muito genial, criativo, habilidoso, gostava de acompanhar, né? Assim, sempre prontamente à disposição. Teve um dia que combinamos, aí ele foi lá no Centro de Artes, eu convidei e busquei ele de carro depois do trabalho dele, que ele era pintor, aí levei ele lá no Centro de Artes, o pessoal ouviu ele tocando, perguntou, ele demonstrou. Você estava lá, né, Júlia? Estava. Tocamos naquele tempo. O Vasco estava lá, O Vasco. o João, então, o Gustavo. Então, foi uma oportunidade, eu peguei, no final, dei um cachê, o mínimo que eu podia fazer, e quis tentar fazer isso de novo, mas acabou não dando certo, coisa e tal. Mas era uma figura muito querida, muito um exemplo, né, do cara ali, sem estudo formal, né, e trazendo aquela bagagem, aquele jogo, né, aquela criatividade bonita e espontânea, e deixando todo mundo feliz. Tocar com ele era uma alegria, né, porque era sempre um bordão novo, e eu ficava tocando... Uma surpresa. Isso que é super criativo. Legal, porque se a gente está tocando... a gente está tocando e já sabe o que vem, putz, é muito chato, né? Então, ele tinha aquela coisa, né? Aí eu pensei em da gente homenagear ele aí, tocando, o Gustavo colocando aí para tocar o Ingênuo, uma gravação que eu fiz há muitos anos com um grupo, né? Na Feira do Livro, em Pelotas, eu não lembro que ano foi isso, não. Mas é uma Feira do Livro que estava o grupo, eles me chamaram, eu pertencia ao grupo nessa época, e aí foi muito legal. Alguém registrou lá, o cara que estava da mesa do som, e depois me deu. Né? Então, Gustavo, é com você aí. Ingênuo com Avendano Júnior e Regional, lá na Praça Pedro Osório, Feira do Livro, não me lembro que ano foi. Deve ter sido 2001, 2002, talvez. Algum probleminha ali está acontecendo ali? Acho que travou um pouquinho. Vamos aguardar. Essas coisas da rede, sempre tem isso aí, né? Surpresa. A gente não pode fazer assim e toca aqui. Né? Mas é isso. O Adão era essa figura super querida, prestativo, atento. E outro dia eu fiz contato com o Luizinho Baquili, ele está morando em Vitória, batemos um papo pela internet,
e falamos disso, e prontamente eu pedi ele que fizesse um depoimento, né, que eu tinha pedido ao Gustavo Aycal, mas o Gustavo Aycal sugeriu a ele, e aí o Luizinho mandou uns depoimentos maravilhosos, maravilhosos. Inclusive, ele está nos assistindo. Olha aí, manda um abraço para ele. Vamos ver se vai. Agora vai. Aê! Muito bom. Então, isso é uma gravação ao vivo, né, na Feira do Livro, na Praça Pedro Osório, e o grupo todo, né, o grupo que tocava no Liberdade, e o Aloysio Soares no Sete Cordas, né, um Sete Cordas maravilhoso, né, o Adão ia sempre lá ter aula com o Aloysio, que ele ficava olhando, né, lembro do Adão olhando o Aloysio, depois o Adão olhando o Milton, enfim, era uma grande figura, e a gente vai depois fazer uma homenagem especial a ele, né? Mas eu não podia deixar de passar em branco aqui, de mencionar o nome dele, né? Com certeza. Então, Júlia, é com você. Raul, nessa segunda fase que você mencionou, quando você realmente teve esse primeiro contato com o choro pelotense, você levou também o choro a outros espaços, né? Pela primeira vez, por exemplo, como no conservatório, depois, posteriormente, na própria universidade.
Como se deu essa aproximação? E você se considera, enfim, responsável por esse primeiro passo de levar o choro, especificamente falando daqui, para outros espaços? Olha, Júlia, Sem responder essa isso, barreira de choro em tal lugar, choro responder em isso um é muito lugar. difícil, porque, assim, eu sempre transitei. Eu vim da música popular, aprendi valsas e choros com meu pai, como eu disse, né? Eu fiz a valsa para ele, Serenidade. E eu venho do popular. A paixão pela música clássica, música de concerto, foi vindo depois, né? E por um tempo até a gente abafa aquela música popular ali, deixa ela ali por um tempo, mas naturalmente a gente vai amadurecendo e as coisas vão voltando, né? É um processo humano, natural, né? Da vida mesmo. E no primeiro momento que eu vim, eu sempre transitei com os meus grupos de flauta, com os alunos, tocando Guerra Peixe, tocando música de concerto, Bois Moutier, Debussy, e sempre nos meus programas transitando, porque até para quê? Para formar plateia. Então, sempre usei esse processo. Não é exclusivo meu, né? Mas como eu sempre trabalhei com popular, eu podia ter essa habilidade, digamos assim, né? Ou facilidade, né? De transitar. E sempre passei isso para os meus alunos, a possibilidade de tocar o popular e também o impopular, entre aspas, né? Com esse contato na segunda fase, que abriu, digamos assim, a partir desse evento, no 7 de abril, que eu considero um marco, né, que me aproximou de um modo muito bonito dos músicos, eu também fui tendo penetração na universidade e levando o pessoal de uma maneira muito natural. Então, eu não posso dizer que eu fui, não, eu acho que tem outras pessoas em Pelotas também que trabalharam com música popular, como o próprio professor AD, o Afonso Celso, que foi professor lá no conservatório, né? Eu transitei e consegui levar o grupo lá, o Aventano, não, inclusive, não gostava de subir escada, porque ele sentia muita falta de ar. Eu tive o privilégio, mesmo assim, de receber 2 vezes o Aventano na minha casa, me visitando, porque uma vez, quando o Theo nasceu, ele veio com a Rita me visitar, trazer o presente do Theo, aquela coisa mais linda, né? Eu também ia lá, levava cachaça, trocava, batia papo, né? Sempre a cachaçinha. Catuaba, que eu Catuaba é outra falo história, de aí a gente, catuaba. depois tem a história da Catuaba. E lá no conservatório ele não gostava, mas aí um dia ele se rendeu e foi, eu convidei, subiu, né? Então, a gente transitava. Eu fui tocar com ele, teve no conservatório, em 2002, 2003. 2003 foi 30 anos do Pixinguinha, da morte do Pixinguinha. Fizemos um grande evento lá no dia fevereiro, acho que 17 de fevereiro, agora fugiu a data, acho que é isso aí. No dia da morte do Pixinguinha. E aí eu consegui até uma entrevista com o Altamiro Carrilho, que foi publicada no Diário Popular. Então, foi um evento bacana, eu conversei com o Altamiro, o pessoal do Diário Popular transcreveu a entrevista, e saiu matéria, uma coisa integrando, sabe, o curso de música, o curso superior de música, né? A história da música não contextualiza só a música de concerto, Claro, né? sim, Então, já havia mais abertura no conservatório para que isso pudesse olha aí. acontecer. Olha aí, então, Altamiro fala sobre o Pixinguinha. Então, havia abertura. Então, naturalmente, as coisas foram acontecendo. Eu tocando no Liberdade, dando aula no conservatório, na universidade, então, com um pé lá e um pé cá, né? Integrando, dialogando, né? Porque a gente não pode viver numa bolha, né? Com Então, tem que certeza. integrar. Então, era a Feira É, do Livro, era Fena Doce, aí, ó, eu novinho aí, de cabelinho pretinho aí, avendando aí. Então, Feira do Livro, Fena Doce também toquei com eles. Uma vez nós fomos tocar também no clube de golfe, indo lá para a reitoria, no caminho ali tem um clube maravilhoso, um clube de alta sociedade, né? Aquele clube de golfe, coisa. Fui com eles lá. Então, assim, eu transitava, professor da universidade, mas tocava com eles. Então, era muito, para mim, era muito prazeroso e eu acredito que para eles, pela maneira como eles me tratavam, também só podia ser. Então, assim, juntando a fome com a vontade de comer, né? Então, aí está o programa, 30 anos, né, da morte de Pixinguinha, coordenei lá, aí foi, tá, o Ivanov Basso participou comigo lá, tocando
Cuidado Colega, Dilemando Reis, o Cleiton Vetromilha tocou. Então tá aí, Carinhoso com duos de flauta, fiz com o Gil Soares, aí, o Gil estava aí, Olha, né? Gil. E nessa época ainda tinha muito aluno de extensão. Nessa época, por exemplo, o Luciano Marcílio Crollo, que hoje é flautista do Sexteto Gaúcho, nessa época era molequinho de calça curta e estava na extensão preparando essa molecada, né? O Júlio Zabaleta, que veio também depois. Então, era maravilhoso. Aí, Pixinguinha, depois é Vendano Júnior. Aí está o nome de Frustração, que era o antigo nome de onde você estiver. Né? De Posse do Posse, Sai da Frente. Os nomes aí estão até outro, porque na época a gente batizava os nomes deles. Tem um choro que é Cachaça Mineira, que depois ganhou outro nome. O próprio Voltaire, antigamente, era Catuaba, né? Porque tem a história. A Rita depois um dia pode contar essa história aí. Mas, enfim, essa relação é muito bonita. Então, eu transitava com eles sabe, de uma maneira muito natural, muito, né? Com o Renato da flauta também, toquei no Teatro 7 de Abril, tem uma foto até muito bonita, se o Gustavo, aí está dos 30 anos, né? Do Pixinguinha, a Vendana aí, Robert Val, esses dois que estão ao meu lado aí, eles são da casa que promoveu isso, é o Lar de Jesus, o Lar Espírita, Está o Aloim ali, o Zezinho do Pandeiro. Então, foi um momento muito bacana, isso aí. Tem a participação minha também com o grupo, lá aí outro grupo no Teatro Barani, tocando com o Renato. Então, assim, eu transitando por isso de uma maneira muito natural, né? E que eu procuro fazer com os alunos, faço com você também, que é minha aluna ainda, né? Você já veio de Santos com o DNA do choro já plantado em você, o que é maravilhoso, né? Você nasceu dentro do Clube do Choro, praticamente, e é isso. Aqui teve o Lucian, o Gil, que está com um grupo de choro aí, então, levando isso, dialogando nos dois lados, né? O João Pedro, que veio de Bagé, tocando choro, e tocou com a Vendano também, o Júlio Zabaleta também, que toca choro, então, todo mundo dialogando, né? Nos grupos que eu coloco, né? Agora estou com o Gabriel aí, procurando botar ele para tocar choro também, do Uruguai. Então, dialogar. Então, é isso. Eu acho que eu não posso me considerar que eu fui o pioneiro. Eu levei de uma maneira muito espontânea, bem natural, sem me preocupar com isso, sabe? Procurando fazer porque tinha que fazer, e ponto final. Né? Então, é Sim, isso aí. é música, né, Raul? Música é música e é para chegar, né? E eles sempre foram muito bem recebidos, né? Isso que é mais importante. O conservatório com aquele tapete vermelho todo lá, que eu sempre subi do lado direito, assim, agarradinho naquele corrimão. Claro. Mas é isso. Sim, meio que você já respondeu a pergunta que eu tinha para te fazer. Que eu ia te perguntar a importância do choro no aprendizado do instrumento, como é que você passa isso para os seus Então, alunos. E eu mesmo vivencio isso, enfim. E eu acho extremamente importante, sinto falta disso em muitos lugares. é fundamental, porque não dá para viver distanciado da realidade. Os cachês vão aparecer, as oportunidades vão aparecer, o choro tem muito material pedagógico, né, que é possível, né, passagens difíceis, regiões difíceis de tocar na flauta. Né? Você pega, por exemplo, um choro do Dante Santoro, que foi um flautista gaúcho que fez a vida no Rio de Janeiro, mas ele tem uma questão idiomática bem particular. Você vê muitos estudos daqueles flautistas que a gente está trabalhando agora na disciplina História e Literatura do Instrumento, aqueles flautistas compositores do século XIX, muito choro do Dante Santoro está inspirado naqueles estudos, né, que estão ali, né, você pega. Já o choro do Pixinguinha tem outra malandragem, né, tem outra característica, né? Você pega o choro da primeira geração dos chorões, Anacleto de Medeiros, né? Então é isso. Eu vou pedir o Gustavo para botar uma foto do eu tocando com o Renato aí, que é muito marcante, né?
um evento muito bonito que aconteceu, né? Que eu guardo uma grande lembrança disso aí. Gustavo, você pode colocar essa foto aí, eu tocando com o Renato? O Milton me mostrou um dia a gravação do Renato tocando com a Vendano. Sim, o Tocava Renato super sempre lindo. Tocava super uma lindo. expressão, né? Eles tocavam, tinha uma amizade muito bonita, né? Será que o Gustavo ouviu aí? Aí, ó, obrigado, Gustavo. Aí, ó, legal, com o Renato, tá o Nadir lá no fundo, na cozinha, e o Zezinho do pandeiro, né? Isso foi no Teatro Guarani, o Nadir que me deu o registro dessa fotografia, o Nadir me convidou para uma participação no grupo deles, eu fui com muito prazer, e o Nadir sempre à frente, né? Envolvido aí, né? Então a gente fez muito evento marcante, né? Muita coisa bonita. E aí, Esse Júlia, com foi você, aonde? isso foi no Teatro Guarani. Tá, Isso aí, eu não me lembro exatamente, aí acho que isso é antes de 2000, talvez, antes de 2000. Não tá. sei exatamente, 98, 99. Uhum. Mas então, e é com você, Júlia. Então, nós vamos nos encaminhando para o final. Tem muitos comentários de muitas pessoas conhecidas. Uhum. Enfim, um abraço. Olha aí, que Obrigada por legal. estar nos assistindo, por prestigiar esta conversa. Bom, eu te Então, passo a palavra. Você gostaria de é, falar, eu fazer gostaria comentários de finais, dizer o falar seguinte, algo que que você tudo que eu se fiz aqui lembrou? em Pelotas e com os amigos, foi por um prazer muito grande dividir, né, com vários amigos, né, assim, começar a citar nome aqui agora é complicado, eu vou preferir evitar para não pecar, né? Mas, assim, alguns nomes eu não posso deixar de citar, o Paulinho Martins, o Rui Madruga, né? Que são figuras que a gente está sempre de parceria, né? O próprio Rafael, da geração mais nova, né? Que chegou agora, né? Mas, enfim, foram muitos trabalhos marcantes que eu fiz aqui com tocando, e que me traz boas memórias, né? A professora Odete Ernest Dias, quando veio a Pelotas, eu levei ela no Liberdade, né? Então foi um momento muito bonito também, ela tocando aí, ó, Temos uma ela foto dela. tocando, tem uma foto dela tocando com um grupo aí, a professora Odete, que a minha tese foi sobre a pedagogia dela, né? Com Ivanov Basso, meu parceiro, a gente fez várias apresentações, com Maurício Marques, que depois a gente fez um grande, uma parceria, né? Olha, o Paulinho aí manifestou aí no Facebook. Abração, Paulinho, abração, cara. Um prazer participar. Eu participei com ele. Ele trouxe o Tom Zé Amora aqui uma vez, um amigo dele da Bahia, aliás, mineiro de Ponte Nova, e que ele tinha um duo lá. Organizei uma apresentação para eles no conservatório, né? Um evento que eu também, com Maurício Marques, tocamos muito. Participei do CD do Otávio Dutra, um compositor gaúcho, né, que o Márcio Souza organizou, né, pesquisou sobre a vida dele, né, dos encontros de flautistas também, muito legal, porque o terceiro, o sexto e o oitavo encontro de flautistas aconteceram em Pelotas, e todos teve choro, porque Todos aqui em têm. Pelotas tem choro, né, diferente de Santa Maria e Porto Alegre. Eu não quero desconsiderar lá, de maneira nenhuma, mas aqui a gente tem esse diferencial no ensino e na vivência. Então, os alunos aqui também, além do conteúdo tradicional, Olha só, o é, Gil. passam por esse caminho do choro, né? Então, esse diálogo, que eu acho muito legal, né? Então, o último encontro de flautistas, eu trouxe até o ex-aluno. Ao Gil aí, muito obrigado, Gil. Muito obrigado. Muito obrigado. O Luciano, no último encontro, participou como professor de choro. O Gil, em 2010, quando eu fiz o primeiro encontro de flautista, não teve uma oficina de choro, mas ele abriu com um grupo, com o Chuvaco de Cobra, a apresentação. Ele com o grupo, fez um encerramento, né? Foi lindo. Né? Também depois, no sexto encontro. Né? Então, assim, são coisas que a gente vem fazendo, e a gente vem colhendo também
O Posidônio me fez um choro chamado O Voo do Beija-Flor, lindo, lindo, que eu tive a oportunidade de estrear ano passado, né, no conservatório. O Maurício Marcos, quando eu fiz 40 anos, me fez um choro, o Choro para o Raul, um choro bem modernoso. O Tiago Colombo também fez um choro lindo, e até um Muitas nome bem... homenagens. Um choro bem, bem significativo, ainda botou lá Doutor Raul, eu fico até constrangido de tocar esse choro, nunca toquei, porque eu fico com vergonha de botar o título ali. E, enfim, vergonha não no sentido de ter o título de doutor, mas eu fico constrangido, né? Tenho o título de doutor, sim, com muito orgulho, eu fiz o trabalho, né? E fiquei muito feliz também com uma coisa muito linda que me emocionou muito, foi o Lucian representar no filme sobre o Plauto Cruz o próprio Plauto Cruz, né? Então, o Luciano foi meu aluno de calça curta, eu ligava para a casa dele, acordava ele para estudar flauta, porque ele ficava dormindo, ele dormia muito. E eu ligava, falava com a moça que trabalhava dele, a mãe dele era professora, ligava, acorda o Luciano para estudar flauta. Que na época que ele começou, entraram 3 garotos, né, da idade dele. Eu botei o nome de Gavião, o outro Zé Buscapé e outro Roxinol. Então, não precisa de falar quem que era o Roxinol. Mas tantos os outros dois, embora não seguiram na música, eles adoram música. Um deles é meu vizinho, agora não é mais, né? Mas a mãe dele é minha vizinha, o Dudu, e o Gavião, né? Ficava sempre atrás das menininhas. E o Zé Buscapé zoando, fazendo tudo quanto é zoada, né? Hoje ele é professor de pádel. Então, foi muito legal. E um outro evento maravilhoso que eu posso citar é que eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação dentro do Conservatório de Paris, quando eu apresentei a minha tese sobre a pedagogia da professora Odete, lá no conservatório, onde ela formou, onde ela recebeu as homenagens, e eu apresentei a minha tese toda no quarta Convenção Francesa da Flauta, né? Aí, para ilustrar, eu falei assim, puxa, eu não vou tocar música europeia, né? O que eu vou? Eu vou ilustrar com música brasileira, né? E aí estava indo um amigo fagotista, e aí eu falei, plim, que eu já tinha feito no meu doutorado a versão do Doce Balanço com flauta e fagote, né? O fagote fez a parte do baixo, tocando o violão de 7 cordas, em vez de ser o violão criativo do Aluim. Eu falo que ali é uma parceria, né? Aluim com Avendano com Aluim. Foi um casamento maravilhoso. Então, o baixo do Aluim e o solo do Avendano. Aí eu tinha feito lá na Bahia, no meu recital de música de câmara, eu contextualizei. Também fiz aqui, dentro do Liberdade, no primeiro festival do Sesc, em 2011, eu fiz com Adolfo, que era fogotista da OSPA, eu procurei o Adolfo, dei a partitura para ele, ele foi prontamente atencioso, ensaiamos aí na noite que o pessoal foi para o Liberdade, o Avendano quase morreu do coração, fiz para ele lá, e aí depois fiz essa versão em 2012, mas aí o Avendano tinha falecido, mas eu fiz essa homenagem para ele, tocando Doce Balanço com flauta e fagote, uma versão na sala Gabriel Fauré, do Conservatório de Paris, né? Olha Então foi só. muito emocionante para Nós temos mim. um vídeo disso, né? Tem um videozinho aí, Temos pode um vídeo, eu colocar. acho, para apresentar isso, Eu acho que, Júlio, eu não sei se do Doce Balanço. está para terminar, mas assim, se a gente passa do tempo, olha aí. Então, é isso aí. E tem que agradecer mesmo a Alô, todo mundo aí. Gustavo? Gustavo?
Então, isso aí foi em 2012. Eu estou com o fagotista, chama-se Cosme Silveira. Ele é fagotista da Orquestra Sinfônica Nacional, lá da Universidade do Rio de Janeiro, né? E a gente tocou aí em Paris e também tocamos em Lisboa, um recital que a gente fez. Enfim, toda essa integração, e também aí depois veio as rodas de choro que começaram a acontecer ali nas voltas do mercado, que elas nasceram de um dia do choro que a gente realizou lá dentro do mercado em 2014, na época que o FPEL fez 45 anos. O Rui, a gente conversou, me procurou, vamos fazer alguma coisa para comemorar o dia do choro. Aí a gente conseguiu apoio, a gente fez uma parceria, conseguiu o apoio da Secult, a Secult deu o cachê para os músicos, e a universidade, celebrando os 45 anos dela, através da Pró-Reitoria de Extensão, a Denise Bussoletti, na época era pró-reitora, nos deu todo o apoio, e fizemos, eles fizeram a logística, som, palco, cobertura, né? Então foi um evento muito bonito dentro do mercado, não tinha sido inaugurado ainda, reinaugurado, né? Aconteceu um detalhe que um jornal divulgou que seria às 19, o outro às 20, e de fato seria às 19, mas a Federal ia transmitir ao vivo, mas em função da hora do Brasil só podia transmitir às 20. O público às 18h30 já estava chegando ali, eu fiquei apavorado. E aí cadeira lotando, coisa e tal, o pessoal trazendo cadeira. Às 7 horas eu fui, abri o microfone e falei com o pessoal, pedi desculpa, mas apresentei a argumentação, ninguém fez piadinha, ninguém reclamou, todo mundo educadamente esperou a 1 hora passar, na maior serenidade, boa vontade, e foi um evento lindo, lotou aquilo lá. Convidei o professor AD, que eu tinha convidado ele em 97 para ser o mestre de cerimônia. Ele voltou a ser o mestre de cerimônia ao lado da Xana Galo, que era uma jovem, né, cantora e muito envolvida com choro, coisa e tal, né? Então, foi muito legal a parceria dos dois, eles se apresentaram. Convidei também a Ana Paula Silveira, que já tinha formado, já tinha feito mestrado, voltado da Alemanha, que ela fez doutorado por lá, e convidei ela para falar sobre o grupo, que ela tinha feito a pesquisa, ela tinha entrevistado todos os integrantes, e aí ela foi comentando sobre cada um dos músicos, né? Então foi muito bonito, porque tinha gente comentário da antropóloga, trazendo um pouquinho da história com que ela conviveu, e aí tinha um São Jorge em cima lá, bonito lá, imenso, que eu consegui emprestado daquelas casas ali de Umbanda que vende ali do lado, e é isso aí. Então tivemos esse evento,
e que ele se espalhou ali para fora do mercado. A gente começou a curtir os sábados pelas manhãs ali, dentro no mercado, né? E foi muito agradável, as pessoas iam, se reuniam, chegamos devagarzinho, vendo a luz do sol acontecer, uma hora o sol era mais forte, mais fraco, a luz do dia mudava, e aí depois o pessoal resolveu ir para dentro do mercado. Então é isso aí, a coisa foi acontecendo, e tem aí, a gente podia encerrar então, eu pensei em encerrar com liberdade, mas eu não sei, a gente pode mostrar aí um trechinho da roda do mercado aí, ó, que tem eu tocando A foto? Flor Amorosa, tem a Flor Amorosa Ah, ali, tá. tem um vídeo ali, Gustavo. E é isso aí, eu agradeço muito a vocês aí a oportunidade de falar. Me desculpe se eu não citei alguém, alguma coisa passou, mas é muita história para contar, Muita coisa. para dizer, mas eu agradeço imensamente essa oportunidade. Tudo que eu fiz foi de coração, nunca me quis sobressair, me destacar. Se eu me destaquei foi no intuito de dividir com todo mundo essa possibilidade de estar ali compartilhando, né? Então é isso aí. Acho que música é isso aí, é compartilhar, se doar um pouco e deixar que as coisas aconteçam, como você muito bem faz, Julinha. Parabéns pelo seu trabalho como flautista, como integrante Obrigada. do seu grupo, né? Do Chorei Sem Querer, que é um choro lindo, né? Do Julinho. E é isso aí, seguindo o seu trabalho e vamos inspirando. A gente tem que se inspirar uns nos outros para seguir adiante, porque sozinho até dá, né? Mas é mais difícil. Então vamos lá, que É a união melhor faz a junto, força. né? É melhor junto, né? É A melhor união faz junto. a força. Ah, Então, é. muito obrigado. Vamos terminar aí em vez de ser Vamos. Antes, quero agradecer, Raul, por essa conversa. Muito obrigada por contar essas histórias. Enfim, quero agradecer a todas as pessoas que nos ouviram, que assistiram essa live. As pessoas gostaram muito, muitos comentários positivos de pessoas queridas. Enfim, muito e é obrigado. isso. Eu agradeço e agradeço também em nome do clube. Só teve a acrescentar. Muito obrigada. Pois é, eu agradeço a todos que ouviram aí e muito obrigado pela consideração, carinho. Fico até emocionado. Então tá. Agradeço o Gustavo também, que está aí, que é o nosso nos bastidores, Tá aí. nos Valeu, ajudando. Gustavo. Valeu. Valeu, Gustavo. Abração, Júlia. Então tá, vamos terminar Então vamos. com o Flor Amorosa, que foi ali no mercado, como nasceu ali, tá ali como surgiu a roda de choro ali no mercado, né?
Música